Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui de novo para passar uma aula para vocês. A aula de hoje vai ser de História e Geografia. Eu vou fazer para vocês uma leitura nessa página aqui, ó, 147. Vamos lá procurar a apostila vermelha. Nessa apostila tem português, História e Geografia, 147. Enquanto vocês encontram aí, eu vou fazendo a leitura para vocês. Tá tudo bem? A turminha passou bem esses dias? Fizeram a tarefa de casa? Legal. Daniel Munduruku, escritor e professor, escreveu o livro Um Dia na Aldeia, uma história Munduruku, em que conta como vivia o menino Manhuari. Leia um trecho desse livro. Um dia na aldeia, Manhuari se espreguiçou, mas continuou deitado na uru. Olhou para o lado e viu que a sua Ixi já estava de pé no lado de fora da ucá. Sabia que ela preparava a primeira refeição do dia, normalmente composta de mingau de Jacobá, muzuquitá e vixicá. Também podia ter melancia, abacaxi, manga, dependia da época do ano. Acordar muito cedo, tomar o primeiro banho no cabitutu e fazer a refeição matinal era uma sequência natural que se repetia todo dia. O pai de Manhuari contou que havia sonhado com uma jacora enorme. Ela veio ao seu encontro, mas em vez de atacá-lo, deitou-se aos seus pés como se desejasse ser acariciada. Não deu para entender direito, né? Porque algumas palavras aqui nós não sabemos o significado, não estamos acostumadas a ouvi-las nem a pronunciá-las. Aqui do ladinho tem um glossário. Esse glossário aqui, gente, ó, ele serve para explicar para a gente o que significam essas palavras mais difíceis. Então, agora que a gente já sabe, fica mais fácil. Vejam. Manhuari se espreguiçou, mas continuou deitado na uru. Uru é rede. Olhou para o lado e viu que a sua Ixi é mãe, já estava de pé ao lado de fora da ucá. Ucá é casa. Sabia que ela preparava a primeira refeição do dia, normalmente composta de mingau, de Jacobá, que é banana, mazuquitá, que é mandioca, e vixicá, que é batata doce. Também podia ter melancia, abacaxi, manga, dependia da época do ano. Acordar muito cedo, tomar o primeiro banho no cabitutu. Cabitutu é um córrego, ó, pequeno, riacho. E fazer refeição matinal era uma sequência natural que se repetia todo dia. O pai de Manhuari contou que havia sonhado com uma jacora. Jacora é uma onça enorme. Ela veio ao meu encontro, mas em vez de atacá-lo, deitou-se aos seus pés como se desejasse ser acariciada. Essa onça estava carente. Queria mesmo um chamego, não queria atacar ninguém. Mas isso no sonho dele, né? Ele sonhou com isso. A gente, sabendo o significado das palavras que a gente vê aqui, ó, fica muito mais fácil entender o texto. Vamos virar a página e ver qual é a atividade que temos que fazer hoje? Aqui tem um pouquinho sobre o escritor. Daniel Munduruku é um escritor indígena. Ele já publicou mais de 40 livros. Suas obras contam histórias e mitos dos povos indígenas. Ok, vamos para as atividades. Inclusive, nós temos um livro na nossa biblioteca desse autor aqui. Quando a gente voltar, a gente olha lá. Manhuari faz parte do povo Munduruku. Ele e sua família têm alguns hábitos diários, ou seja, atividades que fazem todos os dias. Todos nós temos, né? A maioria de nós tem hábitos. De acordo com o texto, o que a mãe de Manhuari costuma fazer de manhã? Vocês lembram? Eu lembro aqui, ó. Ela prepara a primeira refeição do dia. Então, é isso que nós vamos escrever aqui, ó. Preparar a primeira refeição do dia, certo? A outra questão, pessoal, é muito pessoal. Vejam aqui, ó. O que os adultos de sua família fazem de manhã? Aí vocês que vão escrever. O que os pais fazem quando acordam? A família toda toma café junto? Ou alguns fazem caminhada antes de saírem para o trabalho? Alguns tomam banho, outros não? Saem um de cada vez porque os horários não batem?
Aqui vocês vão escrever nessas duas linhas o que os adultos da sua família fazem de manhã. Não precisa falar das crianças, tá? Fala só dos adultos. Consulte o glossário para completar as informações solicitadas com palavras na língua munduruku que dão nome olha lá, gente. Aqui eu já sei, ó. Um membro da família é Ishi, que quer dizer mãe. E o outro? Alimento, Akobá, Vijicá e Mussukitá, ó. Banana, batata doce e mandioca. E animal aqui é a jacora, ó, que quer dizer onça. E objetos? Ele menciona 2 objetos, né? O cá, que é casa, e o uru, que é rede. Então, aqui vocês vão fazer essas anotações, ok? Na outra página tem umas imagens bem bacanas. Aqui vocês vão precisar de lápis de cor. Olha que bacana. Olhando assim, parece que a vida dos índios é bem bacana, né? Bem legal. Observe as imagens e faça o que se pede. Vocês vão precisar de um lápis de cor azul e vermelho. Cada um vai fazer do jeito que acha certo, pensando um pouco nas famílias de vocês e observando com atenção esses hábitos que os indígenas têm. Por exemplo, pinte de azul os quadrinhos das imagens que representam atividades realizadas pela família de Maiuari, mas não pela sua família. Então, se a sua família não nada do rio, azul. Se a sua família não senta em roda para conversar, azul. Se a sua família não cozinha assim no chão, azul. E se a sua família também não tem o hábito de usar rede, azul. E de vermelho? Pinte de vermelho os quadrinhos que representam atividades realizadas pela família de Manhuari e também pela sua. Então, se você também nada no rio, agora é hora de pôr o vermelho. Se vocês conversam em roda, vermelho. Se alguém da sua família também gosta de cozinhar desse jeito, faz a tapioca assim no chão, também é vermelho. E se vocês têm o hábito de curtir a rede, vermelho aqui também. Tá bom? Façam com calma, consultem as pessoas da família. Ou só de pensar, vocês já vão se lembrar, né? A tarefa de casa de vocês, eu vou pedir agora, antes que a gente entre com outra questão. Quando nós ficamos na outra semana, antes dessa ausência nossa da escola, a gente não poder ir para lá, mas é temporário, nós deixamos de fazer uma atividade. E eu gostaria que vocês fizessem de um jeitinho bem especial. O que você gostaria de contar sobre a sua família? Que legal, hein? Escreva abaixo, mas o que eu vou pedir não é só para escrever. Vocês vão escrever, depois vão gravar um áudio, lendo esse texto que vocês escreveram e colocando no nosso grupo. Eu acho que é uma maneira de todo mundo do grupo saber um pouquinho de todas as famílias. Aqui vocês vão escrever alguma coisa bacana sobre a família de vocês. Alguma coisa que vocês acham gostoso de contar. Um hábito que a família tem, uma coisa que vocês apreciam demais, ou alguma coisa que toda a família gosta e curte, algum passeio que vocês adoram. Vocês vão anotar aqui, a minha família, aí dão sequência, depois vocês vão ler com atenção. A mamãe grava, ou o papai, ou vocês mesmos vão gravar, depois coloca no grupo, pra gente saber um pouquinho de todas as famílias, tá bom? Outra coisa bacana pra gente começar a falar é um assunto que ainda é novo, mas eu gostaria que vocês já começassem a pensar. Vocês já ouviram falar em árvore genealógica? Árvore genealógica é uma árvore feita com nome de pessoas e muitas árvores têm até as fotos das pessoas. Por que isso foi inventado? Porque observou-se que as pessoas, quando elas começam um relacionamento, elas se casam, depois têm filhos, os filhos têm filhos e os filhos dos filhos têm mais filhos. Então é como se fosse assim um desenho que vai se abrindo, como a copa de uma árvore. Então a pessoa que observou isso deu esse nome, árvore genealógica. Então nós vamos tratar disso aqui na próxima aula, mas eu gostaria que vocês começassem a observar, tá bem? É um assunto bem bacana, porque algumas famílias colocam as fotos e fica uma coisa bem bonita de apreciar, porque quando a gente vai analisar, a gente lembra da mãe, dos avós, dos bisavós e antes deles. Cada família tem histórias para contar, né? Aqui, ó, vou fazer uma leitura para vocês do que é a árvore da família. Imagine que cada família é como uma árvore.
Os tataravós e os bisavós, por serem de gerações mais antigas, são como as raízes, os avós são os troncos deles, que viram os pais e os tios, que formam os galhos. Com os casamentos, as árvores familiares crescem ainda mais e os galhos se enchem de gravetos. Estes gravetos representam as crianças que um dia vão crescer e se transformar em novos galhos. As árvores familiares também podem ser chamadas de árvores genealógicas. Veja a seguir um exemplo. Então, é pensando nisso daqui, na nossa próxima aula, que a gente vai mudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre um outro assunto aqui, mas nós vamos retomar isso na próxima aula, tá ok? Cada geração, continuando o texto aqui para a gente encerrar, cada geração de uma família guarda um pouquinho da história familiar, por isso você também faz parte da história de sua família. Assim como cada família é de um jeito, cada árvore é diferente da outra. Existem árvores com poucos galhos, assim como existem famílias com poucos integrantes. Outras árvores têm muitos galhos, do mesmo modo que existem famílias enormes. E todas as famílias merecem todo o nosso respeito. Vamos terminar nossa aula de hoje pensando nisso, fazendo lá o texto depois da leitura para a gente ouvir, mandando para o grupo para todo mundo. E a gente se encontra na próxima aula. Amanhã a nossa aula é de matemática. Fiquem bem, se cuidem. Beijo para todo mundo. Alicia, Beatriz, Felipe, Gabriela, João, Malu, Maria, Pedro, Pietro e Thiago. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau, tchau.